Jaime Pesado, conhecido economista português, uma pessoa que esteve ligada a programas de transformação no POSI, onde eu o conheci, e que está aqui connosco a partilhar aqui a sua experiência. Muito bem, senhor. Olha, eu estava a dizer, um dos princípios fundamentais que existe hoje a nível internacional, e, portanto, a questão da pandemia trouxe isso muito para cima da mesa, é perceber que, de facto, esta ideia de sociedade inteligente, portanto, uma sociedade equilibrada, com bem-estar, como o nosso orador hoje de manhã falou, e onde, de facto, as pessoas se sintam integradas e vivam em comunidade, tem muito a ver com a questão da saúde. Portanto, a saúde, de facto, é cada vez mais, e acho que isso ficou mais ou menos presente nas intervenções que tivemos hoje de manhã, e penso que também ontem, eu não estive, mas penso que também ontem, de que, de facto, este conceito de Smart Health, traduzido para sociedade inteligente, é claramente uma das bases para esta matéria. Eu trouxe aqui uma frase do Peter Drucker. Como sabem, o Peter Drucker é um dos mais conhecidos... Ora, só um momento. O Peter Drucker é um dos conhecidos estudiosos e pensadores da gestão. Ele escreveu, já morreu, portanto, mas durante cerca de 30 anos foi um dos grandes pensadores da gestão, e, portanto, tudo que são grandes teorias à volta da gestão tem muito a ver com o pensamento dele, e, portanto, foi consultor de muitas empresas internacionais. E ele tem muitas frases, mas esta é claramente uma frase que se aplica muito a isto. Ou seja, o que ele dizia muito bem é que o conhecimento e a informação são... muito bem. O conhecimento e a informação são, cada vez mais, os recursos para o usamento estratégico de qualquer sociedade. Como vamos ver à frente, informação e conhecimento são, de facto, também dois pilares da saúde, e em particular de uma sociedade inteligente, e isso não se consegue fazer sem as pessoas. Ora, a pandemia trouxe-nos um novo contexto. Acho que isso é mais ou menos claro para todos. Esse contexto, entretanto, foi agravado recentemente com a guerra, né? Mas há aqui 5 variáveis que eu acho que são muito importantes e que têm muito a ver com reflexões que têm sido feitas em muitos fóruns internacionais e nacionais e que, de certa forma, também estão por trás desta ideia de Smart Society e Smart Health. Primeiro tem a ver com a questão do rethink. O rethink é uma palavra que está muito na moda agora, portanto, no fundo nós temos que repensar a nossa forma de estar em sociedade e a nossa forma de nos organizarmos, mas é curioso que há um think tank americano que se chama Rethink, que durante a pandemia decidiu pôr cá fora cerca de 4 estudos sobre aquilo que devia ser, no fundo, a nova forma de a sociedade, as pessoas e as organizações se poderem voltar a organizar. Eu posso depois partilhar esses estudos. Posso dizer que foram estudos que foram, na altura, usados por quase todas as grandes organizações mundiais e mesmo algumas empresas de referência em Portugal, para, em tempo de pandemia e no contexto digital, com as equipas de trabalho, fazer uma reflexão estratégica sobre o tema. E, portanto, eu acho que uma das bases deste novo tempo que estamos a viver, desta nova sociedade inteligente em que estamos, é claramente esta ideia das pessoas voltarem a repensar a sua forma de estar. E, portanto, a saúde, como já foi dito também hoje de manhã, é claramente um desses pilares. Depois, a questão da resiliência é outro aspecto que me parece também bastante claro. Ou seja, as pessoas durante a pandemia tiveram que se tornar resilientes em termos pessoais, em termos das suas vidas profissionais, em termos da forma como se prepararam para novos desafios com que foram confrontadas. E um dos conceitos que está associado a esta nova ideia de saúde inteligente é também a questão da resiliência. Ou seja, as pessoas têm que ter cada vez mais uma resiliência física, uma resiliência, no fundo, que tem a ver com a sua capacidade de se manterem, do ponto de vista físico, devidamente bem tratados e bem cuidados, mas tem também a ver muito com a questão da resiliência mental. Como sabem, os temas da saúde mental passaram a estar cada vez mais na ordem do dia, porque, de facto, a pandemia foi um verdadeiro choque sobre essa matéria. A questão do return tem a ver com a forma como as pessoas estão a regressar à normalidade. É evidente que a guerra veio introduzir aqui uma nova variável que não estávamos à espera. A questão do digital, que vamos falar à frente, veio introduzir aqui uma nova variável. E, portanto, o tema que aqui se coloca é, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da vida em profissão, do ponto de vista da vida pessoal, como é que as pessoas vão gerir este novo equilíbrio entre, no fundo, o digital e o presencial. A questão da reinvenção, portanto, no fundo, os sistemas de saúde, os próprios estão a reinventar. Hoje de manhã vimos intervenções sobre essa matéria, a forma como as pessoas estão a ser acompanhadas, os novos tipos de sistemas de apoio a cuidados, toda a lógica de digitalização e, finalmente, este novo Next Normal. To be smart, to be confident, passou a ser uma frase cada vez mais presente nestas novas estratégias da saúde e da sociedade inteligente. E eu diria, e isto é algo que tem a ver com uma apresentação recente que foi feita em Bruxelas,
que são estas também algumas das marcas que, de certa forma, estão por trás desta nova saúde inteligente. A primeira questão da sustentabilidade. Como sabem, a sustentabilidade passou a ser uma marca absolutamente crítica para a nossa sociedade. A Comissão Europeia tem em curso um grande programa, que é o chamado Green Deal, onde, no fundo, procura desenvolver todo um conjunto de ações que vão contribuir para que as pessoas, as empresas, as sociedades e a própria organização como um todo seja sustentável. Sustentável em termos de preservação dos recursos naturais, respeito pela agenda climática, criação de mecanismos de melhoria da utilização de recursos como a água e o ambiente. E, portanto, também na saúde nós temos muito este tema da saúde sustentável. A saúde sustentável está muito ligada ao turismo. E é engraçado que neste momento se começam a desenhar cada vez mais novas áreas de negócios, que tem muito a ver com a possibilidade do turismo ele próprio ser cada vez mais um fator muito associado à saúde. E, portanto, por exemplo, o turismo de Portugal, a nível do continente, mas penso que também muito aqui na Madeira. Portanto, há cada vez mais dinâmicas que estão a ser associadas do ponto de vista da captação de turistas e particularmente de nichos de turistas, onde, de facto, esta ideia do eco, da sustentabilidade, da preservação da saúde seja claramente um aspecto muito importante. E isso tem a ver com o segundo tópico que eu referi aqui, que é a questão da qualidade. As pessoas hoje passaram claramente a apostar muito na qualidade. Há um bocado durante a manhã falávamos de que no continente 46% das pessoas já têm seguro de saúde. E isso, de facto, é claramente uma demonstração de que as pessoas hoje preservam muito a sua qualidade de saúde e, independentemente daquilo que são as respostas, que são, na maior parte dos casos, positivas e bastante ativas do Sistema Nacional de Saúde, as pessoas sentem muitas vezes a necessidade de ter reforços adicionais do ponto de vista de cobertura que assegurem essa tal ideia e essa percepção de qualidade. Isso leva ao terceiro aspecto, que é uma das características desta saúde inteligente, desta Smart Health, que é a questão da confiança. Este é um tema mais transversal, que tem muito a ver com a confiança que as pessoas e os cidadãos têm nas instituições, nas organizações e, em particular, no Estado como um todo. E se há área onde essa confiança é claramente importante, é claramente na área da saúde. As pessoas têm que ter cada vez mais níveis de confiança que sejam claros junto das entidades e das organizações que os atendem e, claramente, que esse é um dos aspectos também muito importantes. O digital já foi muito falado hoje. Eu, em relação ao digital, gostava de dar 2 ou 3 notas que me parecem importantes. Nós fazemos no continente, e aqui na Madeira também, mais recentemente, um esforço do ponto de vista do país há muito tempo na digitalização e, em particular, na digitalização de algumas áreas críticas do Estado. Eu acompanhei muito essa área, tenho acompanhado também em momentos diferentes e, claramente, que a saúde, desse ponto de vista, tem sido uma área absolutamente crítica. O trabalho que foi feito ao longo dos anos em termos de criação de plataformas inovadoras que permitem que tudo que tem a ver com a investigação em novas áreas de negócio e, sobretudo, a capacidade de resposta dos centros seja cada vez mais eficaz, tem sido, de facto, bastante importante. Não temos um país a velocidades iguais, como é evidente. Temos unidades e centros onde as coisas estão mais avançadas, outras não estão menos avançadas, mas há aqui, claramente, um tema que me parece absolutamente crítico, cada vez mais no futuro, que foi hoje de manhã também falado, que é a questão da interoperabilidade. Ou seja, nós não podemos correr o risco daqui para o futuro de, face aos investimentos que foram feitos em hardware e software, de não ter, de facto, um trabalho exaustivo que permita que os sistemas falem entre eles, interoperabilizem e que permitam que as vantagens que se retiram deles sejam muito maiores. O Estado aqui tem um exemplo a dar e, portanto, quer a SPMS, quer as outras entidades que fazem o seu trabalho do ponto de vista de coordenação mais tecnológica têm esse papel, mas claramente que temos que esta matéria. Isso leva-nos claramente à questão da eficiência e dos recursos. Portanto, esta sociedade inteligente, que é baseada numa saúde inteligente, assenta em, essencialmente, e isto é uma matéria que tem vindo a ser trabalhada muito a nível nacional, em 3 grandes parâmetros: a informação, a inovação e a inteligência. Podíamos chamar os chamados 3 Is. São, de facto, áreas bastante críticas, todas elas muito específicas, mas que em conjunto e em complemento nos trazem aqui uma dimensão muito clara daquilo que são as perspectivas que se colocam em termos de uma saúde mais inteligente. Eu vou abordar para cada uma delas 3 tópicos que me parecem muito importantes e muito atuais. No caso da informação, e falávamos disso também ao almoço, o tema que agora se coloca tem a ver com a gestão dos dados. Portanto, como sabemos, os dados são cada vez mais a nova matéria-prima, não só da saúde, mas do que tem a ver com a atividade económica. E, portanto, quem tem dados tem poder, como costumam dizer, mas os dados têm que ser tratados de forma adequada e inteligente. E sabemos que os dados em saúde são um ativo importante, não só pela simbologia que têm, mas sobretudo pelo potencial que podem ter em termos de permitir novas evoluções e novas pesquisas em muitas áreas críticas. A questão da gestão estratégica dos dados é um tema absolutamente sensível. Fala-se, como sabem, na possibilidade de se vir a criar no futuro
um espaço europeu na área também da gestão dos dados, como há outros, noutras áreas, mas claramente que este vai ser um tema bastante muito difícil, primeiro porque, de facto, não há consenso sobre essa matéria. Como sabem, a gestão dos dados está sujeita a regulamentos de privacidade que, obviamente, têm que ser respeitados e muitas vezes são contornados. E depois há também o próprio problema da chamada gestão inteligente dos dados, ou seja, eu tenho os dados, mas tenho que os tornar usáveis e úteis para que eles possam, de facto, tornar-se no ativo inteligente. E, portanto, eu acho que, claramente, no âmbito da informação, e a sociedade da informação é uma sociedade de dados, este vai ser um tema muito importante. As universidades têm feito algum trabalho, a nível do continente, a nível também aqui da Madeira, a nível internacional, de uma forma absolutamente evidente, mas a questão da forma como os dados vão ser tratados vai ser um aspecto muito importante. Depois, outro aspecto que também é muito importante, e falava-se aqui hoje de manhã, tem a ver com as redes. Nós vivemos numa sociedade, e a saúde é exemplo disso, onde as redes vão ser cada vez mais determinantes. Nós temos o exemplo que foi falado hoje de manhã pelo Miguel do IIT, que é o próprio, um exemplo de rede, mas as redes têm que ser redes muito práticas e que tragam resultados, porque não basta, de facto, estar a constituir redes envolvendo universidades, centros de investigação, empresas, com o poder público muitas vezes por trás, se depois elas não são eficazes. E aquilo que nós temos vindo a assistir, nomeadamente com os clusters, nós temos em Portugal, no continente, o Health Cluster, que é um cluster da saúde que foi constituído há alguns anos, e onde estão algumas empresas de referência, está também algumas universidades, centros de investigação, é que eles, de facto, têm que saber dar o salto para aquilo que é a criação de valor. E, portanto, os clusters, os collabs, as agendas mobilizadoras, portanto, há um conjunto de iniciativas que têm vindo a ser desenvolvidas nos últimos anos, em particular no continente, mas penso que algumas também, depois também replicadas na Madeira sob um outro contexto, são, de facto, muito úteis, muito interessantes, mas só se tornam importantes se a informação que elas constituem forem claramente exemplares para essa matéria. E acho que aqui temos também um grande trabalho a fazer. E, finalmente, um aspecto muito importante em relação à informação que tem a ver com o chamado purpose, com o propósito. Ou seja, eu posso ter muita informação da minha empresa, posso ter muita informação no meu hospital, posso ter muita informação no meu governo, no meu estado de trabalho, mas é preciso que essa informação seja tratada com propósito. Isso tem a ver com o chamado tema da governance. Nós assistimos, cada vez mais, uma necessidade absolutamente crítica de os sistemas de governance acompanharem a evolução que estamos a ter na área digital. Falámos disso hoje de manhã, numa das sessões paralelas, de que, de facto, não vale a pena estarmos a apostar em sistemas de interoperabilidade de última geração, em sistemas de utilização digital de última geração, se depois as instituições que estão por trás deles não tiverem uma governance adequada. E numa altura em que se fala muito na importância de renovar a governance do Sistema Nacional de Saúde, de governar a governance dos hospitais, de governar a governance dos ecossistemas de colaboração, esse é claramente um tema, um desafio. Temos que ter uma governance que seja muito clara, muito concreta, muito objetiva, que seja uma governance de participação e de colaboração, e não uma governance de autocracia, mas onde claramente haja essa possibilidade de avanço. Portanto, informação é a primeira variável desta nova saúde inteligente. A segunda variável tem a ver com a inovação, portanto, que obviamente tem sido um dos temas desta cimeira, e cada vez mais está na ordem do dia. 3 tópicos também muito breves e muito rápidos. Primeiro tem a ver com a questão dos ecossistemas abertos. Ou seja, nós não podemos ter ecossistemas fechados, porque um ecossistema de natureza deve ser aberto. Isto levanta-nos a questão da inovação aberta. Penso que os presentes têm conhecimento. A inovação aberta, portanto, é um tema que está na ordem do dia há já alguns anos. Tem muito a ver com os trabalhos do professor Henry Gisberg, que era um conhecido professor de Harvard, onde ele, no fundo, diz uma coisa muito simples. As empresas têm que aprender permanentemente com os seus clientes, com os seus fornecedores e até, às vezes, com os seus competidores. E esta filosofia tem que se colocar a vários níveis. Portanto, é importante que as organizações de saúde, sejam elas ao nível macro, sejam elas ao nível micro, tenham, de facto, esta capacidade e esta mentalidade e esta disponibilidade para poderem partilhar as suas ideias, num contexto, obviamente, de preservação de patentes, com os seus stakeholders. E, portanto, eu acho que, claramente, a exemplo das redes colaborativas de que falava na primeira parte, aqui os ecossistemas abertos vão ser muito importantes. Aqui também a experiência de alguns projetos europeus que estão a ser desenvolvidos vai ser determinante e, sem dúvida, que uma renovação, por exemplo, de um Sistema Nacional de Saúde, onde temos vários protagonistas, vários atores, a vários níveis, passará muito por esta ideia de open space e de open ecosystems, de, no fundo, haver capacidade de partilha de conhecimento e de ideias. Depois tem que haver outro aspecto muito importante, que parece óbvio, mas muitas vezes não é.
que é a questão da convergência, ou seja, é importante que nesta área da inovação, como também na área da informação, haja estratégica convergência, ou seja, que no fundo haja uma perspectiva de convergência para aquilo que é o objetivo que se pretende. É evidente que as pessoas têm direito a partilhar, têm direito a discutir, têm direito a analisar, têm direito, no fundo, a tentar encontrar uma solução que seja a mais adequada possível, mas no final tem que haver uma convergência estratégica à volta de um desígnio. E, portanto, nós não podemos ter inovação na área da saúde e nem podemos aspirar a ter uma saúde inteligente se também aqui não houver, de facto, aquilo que podemos chamar uma verdadeira convergência estratégica em relação ao tema. E, finalmente, um aspecto que também falámos muito da parte de manhã e que também tem muito a ver com o que temos falado aqui nesta cimeira, que é a questão da métrica e da monitorização. Nós temos uma cultura, infelizmente, no nosso país, e também lá fora, mas no nosso país em particular, de ausência, muitas vezes, de uma métrica operacional e devidamente sustentável. Portanto, a questão da métrica não é uma questão meramente matemática. É uma questão de, no fundo, quando se implementa um determinado projeto, quando se implementa uma determinada iniciativa numa entidade pública ou privada, mas em particular pública, porque aí os recursos são públicos, de facto haver cada vez mais esta preocupação em estabelecer medidas de monitorização com mais periodicidade e com mais qualidade. A métrica vai ser, de facto, um instrumento fundamental para que as inovações que se fazem na área da saúde também possam ser reconhecidas como úteis. Porque, no fundo, nós não podemos exigir aos cidadãos e a quem está na sociedade, e que, no fundo, é o último utilizador daquilo que são os benefícios da inovação na sociedade, que, de facto, possa ter confiança naquilo que são essas dinâmicas, se por lá também não tiver resultados, que possa ele próprio avaliar. E, portanto, esta cultura de avaliação, esta cultura de monitorização, é uma cultura que, de facto, deve ser cada vez mais importante. Portanto, inovação, o segundo ponto. E, para terminar, a questão da inteligência. Eu acho que a inteligência é um aspecto absolutamente crítico. Fala-se muito hoje em inteligência, como sabem, em inglês usa-se até muito o conceito de smart. Hoje fala-se em smart cities, smart government, fala-se também em smart health, e por isso é que estamos aqui a falar também deste tema. E o conceito de inteligência tem que ser um conceito, como dizia um pensador muito conhecido há muitos anos, que seja suficientemente apreendido e percebido. Claramente que, quando falamos em inteligência na área da saúde, e isso remete-nos, obviamente, para também a própria sociedade, nós temos que perceber que isto faz-se de um compromisso que tem que ser muito bem feito entre aquilo que é a liberdade individual do cidadão e aquilo que é uma estratégia coletiva de organização dos sistemas. A saúde é ela própria, e penso que há um certo consenso em relação a isso, uma das áreas onde, de facto, o cidadão pode e tem direito a expressar aquilo que é o seu exercício individual em sociedade. E quando nós dizemos que todo o indivíduo tem direito à saúde, que isso faz parte da Constituição, isso, no fundo, é um exercício... representado neste evento pelo Sr. Secretário Regional da Saúde e Proteção Civil, Dr. Pedro Ramos. Muito bem, não tem problema. Isso é, de facto, uma demonstração de que o exercício individual nessa matéria é muito importante. Agora, esse exercício individual em sociedade, que faz parte da natureza humana, e de que a saúde é claramente um bom exemplo, tem que, obviamente, ser acompanhado de uma percepção e de uma estratégia coletiva. E, portanto, por isso é que nós dizemos que a saúde, sendo um bem individual, é também, sobretudo, um exemplo do que deve ser uma estratégia coletiva interessante. Só há saúde inteligente se houver uma estratégia coletiva inteligente. Depois, é preciso que estas capacidades que estão associadas à inovação na saúde sejam capacidades dinâmicas. Mas isso faz parte do próprio sistema, ou seja, a tecnologia está a evoluir a ritmos como nunca se pensou que pudessem evoluir. E, portanto, é preciso que haja depois a capacidade de sustentar essa evolução tecnológica, com todos os custos que isso tem, mas também de fazer com que essa capacidade dinâmica de evolução traga depois resultados na maioria das organizações. E eu acho que esse vai ser claramente um dos grandes desafios que nós vamos ter aqui para a frente, ao nível dos sistemas nacionais de saúde, ao nível daquilo que é o investimento que cada vez mais é feito pelos governos regionais, pelas entidades aos diferentes níveis, é de ter a capacidade de acompanhar esses investimentos que são feitos e que são necessários com aquilo que é, de facto, o potencial de retirar deles o que eles beneficiam. E, finalmente, e com isto termina um aspecto muito importante. Há um ditado que diz que quem não parece esquece. É um pouco isso. Mas eu diria que aquilo que foi uma boa prática há muitos anos no continente, nomeadamente na área da economia e da indústria, do tempo do PEDIP, tem que ser revisitado cada vez mais, que é a chamada demonstração das boas práticas e a sua demonstração. Ou seja, é importante que as comunidades percebam e tenham a noção daquilo que efetivamente são as evoluções que têm havido. E, portanto, a realização de sessões como esta, no fundo, mas outras até, se calhar, com um impacto mais operacional e com a demonstração de resultados concretos, vão ser cada vez mais importantes.
E, portanto, nós só vamos construir uma sociedade inteligente a partir da saúde inteligente se, de facto, também tivermos esta preocupação de demonstração, de evidência. As boas práticas fazem parte de uma cultura de demonstração que ela própria deve ser entendida como positiva. Costumamos dizer que os decisores públicos têm o dever, muitas vezes, de demonstrar a quem os elegeu aquilo que fizeram, portanto, mas essa deve ser uma prática mais generalizada, ou seja, no fundo, quem faz e quem procura fazer deve ter a preocupação e sentir-se bem com isso de demonstrar. Portanto, basicamente, são estas notas que eu queria deixar e espero que possam ser úteis agora na conversa que segue. Muito obrigado. Sem dúvida. Muito obrigado. Então, já me pedir uma primeira intervenção inicial a estes comentários, interessantíssimos. Doutora Sofia Couto da Rocha, que é a Chief Transformation Officer do Grupo Lusíadas Saúde, que se juntou aqui à nossa cimeira para fazer os comentários a esta pressão. Pelo maravilhoso caminho que nos fez, não é? Entre estes três i's tão importantes. Eu não me queria alongar muito, porque acho que é mais interessante se calhar ser interativo, não é? Ou não sei, como preferirem. E achei muito interessante falar do Peter Drucker. Realmente há uma frase dele que eu inclusivamente tenho na minha agenda diária, que é "Knowledge has to be improved, challenged and increased constantly, or it vanishes." E é verdade, ou seja, eu acho que isto não podia ser mais real do que no mundo bunny que nós vivemos hoje em dia, não é? Em que o conhecimento, se não for adaptado, iterado, até vou usar um termo muito útil muito típico do digital, não é? Mas se não for iterado constantemente, ele perde o valor em si mesmo. E eu acho que ficou muito claro também pela apresentação que acabámos de ver, esta capacidade, esta necessidade de uma iteração constante. Eu vou pegar aqui em alguns tópicos, tem três, na verdade. Um deles é a resiliência, e eu até lhe vou acrescentar aqui a resiliência mental, porque nós vivemos muito num tempo de medo, não é? Nós saímos de uma pandemia onde fomos todos estimulados para o medo, por vários motivos, muitos deles válidos, e agora entramos num período em que estamos a assistir a uma guerra, portanto continuamos com este tema do medo. E o medo tem um impacto brutal, não só, e agora a veia médica virou de cima, não só em termos clínicos, não é? Mas em termos organizacionais e obviamente em termos de sociedade. E este medo está-se a notar inclusivamente na forma como nós fazemos transformação, não é? Seja porque aquilo que valorizamos passou a ser diferente, seja porque a velocidade que estamos a impor à transformação também é outra. Depois o tema da sustentabilidade, eu acho interessante, e agora vou picar aqui um bocadinho, mas acho que é interessante, nós estamos no século XXI e continuarmos a discutir a importância da sustentabilidade, não é? Ou seja, se algo não for sustentável, não é? Em si mesmo desaparece. Portanto, é óbvio que nós temos sempre que ter um grande estímulo a que todos os projetos, todas as transformações, todas as novas formas de pensar sejam sustentáveis. E com isto eu não digo que não devemos falar disto, pelo contrário, digo é que deve estar tanto no nosso ADN, tal como está na nossa espécie, não é? Porque a adaptabilidade das espécies é em si mesma sustentável, que realmente para mim tem que ser um dado adquirido. E o terceiro ponto, não me querendo alongar muito mais, é um conceito que eu achei interessante quando tocou no tema do digital, na digitalização do Estado, ou dos privados, ou de qualquer entidade, é que nós deixámos de viver num mundo só físico e depois passámos para um mundo em que os nossos hábitos passaram para o digital quase a 100%, não é? E agora vivemos num mundo misto. E este digital, ou este palavrão novo, que já não é tão novo assim, mas enfim, entre o mundo físico e o mundo digital, ainda não é muito claro. O nosso mapeamento ao longo da própria, e aqui vou sair da saúde só, ao longo da própria sociedade, ainda não é claro os momentos onde eu tenho que estar presencial e quero estar presencial e os momentos em que eu quero ou devo estar em modo digital. E eu acho que este é um tema muito interessante para discussão, seja ele até por uma questão ética, por uma questão de vontade, não é? De preferência, seja ele até por uma facilitação ou sustentabilidade do próprio sistema. E se calhar ficaria por aqui e deixava os outros temas para, não sei, para alguma pergunta específica, ou se quiser eu continuo, como lhe for mais conveniente. Muito obrigada, Sofia. Sim, não, a ideia era fazermos aqui assim um pequeno debate, e eu até estava a propor aqui à professora Cristina Vaz de Almeida, se ela estiver já a poder entrar aqui também, trazer alguma perspectiva a esta questão levantada de sustentabilidade também,
Jaime, quer dar aqui alguma resposta em relação a isto? Acho que em relação aos comentários que a Sofia fez, que agradeço, esta última parece-me de facto muito interessante, ou seja, as pessoas não vão ter, por decreto, uma definição daquilo que deve ser a sua participação via digital ou via presencial. E temos aqui um exemplo disto, né? Há pessoas que estão aqui presencialmente e outras que estão digitalmente, portanto, isto vai acontecer muito. Mas acho que vai ser importante, porque o que eu acho que vai acontecer é que as pessoas, e já está a acontecer, estão-se a acomodar muito. E, portanto, aquilo que é estar no seu gabinete e poder assistir a uma conversa, uma ação via digital, portanto, isto tem todas as vantagens do ponto de vista logístico, e vão valorizar muito aquilo que tem uma lógica mais relacional e mais escutada. Mas é evidente que não vai haver aqui nenhum decreto. Portanto, eu acho que isso vai mudar muito na sociedade e vai, de certa forma, determinar muito aquilo que nós vamos ter a fazer. E isso vai ter impacto depois do ponto de vista das organizações e das decisões. Portanto, acho que é um tema muito interessante e é um tema que, de facto, também na saúde vai ter muitas implicações. Fantástico. Entretanto, a professora Cristina Vaz de Almeida, que vai dirigir o Dialogue Café, aproveito para fazermos aqui uma fusão já com o tema do Dialogue Café, trazendo também a pedir-lhe a professora Cristina Vaz de Almeida, que é neste momento a atual presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, como é que a literacia em saúde entra nesta questão e alguns comentários em relação a este excelente início de sessão que foi feito já aqui com esta apresentação e esta intervenção da doutora Sofia Couto da Rocha. Muito bem, já agora os parabéns ao professor Jaime Quezado e à doutora Sofia Couto Rocha, porque de facto, não sei se combinaram, mas a harmonia entre os conceitos e entre aquilo que nós estamos a ver da transição digital é porque, de facto, uma das questões que a mim me preocupa, sobretudo nas questões da saúde, é que nós estamos naquela transição. Onde devemos estar no digital e onde devemos estar no presencial, como dizia a doutora Sofia, mas no meio disto tudo, há uma questão que tem a ver com os comportamentos e que tem a ver com a conexão social, porque a conexão social é essencial, e o Lord Nigel Crisp falou precisamente nesta necessidade de conexão social. Não sei se o digital vem colmatar essa necessidade e essa importância da conexão social e, por outro lado, nas questões do acesso, da compreensão e do uso do mundo digital, há aqui uma série de iniquidades e desequilíbrios, porque nem toda a gente domina o mundo digital, mas tem que lá estar. E isto não só da parte dos profissionais de saúde, que muitas vezes não conseguem dominar as próprias ferramentas ou ter a atenção se o paciente está sozinho ou está acompanhado, todos os requisitos que medeiam uma boa relação digital dentro da área da saúde. Depois há outras questões que têm a ver com a confidencialidade dos dados, porque muitos dados estão transferidos e são dados pessoais, sobretudo na área da saúde, e isto gera outras preocupações. Por outro lado, só para terminar e para não me alongar, que depois vamos ter um bom World Café, tem a ver com o poder das regiões, o poder das comunidades na implementação deste mundo digital, sobretudo no mundo digital ligado à saúde, e agora vamos falar das transferências dos poderes da saúde, da prevenção e da promoção da saúde para as autarquias, e vai gerar também aqui uma série de questões ligadas ao digital e que têm que ser bem pensadas, quer dizer, a OCDE diz que nós temos que ter um pensamento mais crítico e mais reflexivo, e temos mesmo que o fazer, não é? Para evitar os tais enviesamentos. Mas obrigada, professor Paulo Nunes de Abreu. Obrigada, excelente intervenção. Pedi a Sofia, talvez, para dar aqui mais um remate, e, entretanto, a doutora Luz Brazão, se já está aqui, faz favor, vir para a mesa, porque vamos integrar as duas sessões do Dr. Delfim Rodrigues, teve um problema de saúde, não vai poder estar connosco, e se juntávamos aqui as sessões e também com a sua intervenção, vamos enriquecendo aqui o nosso diálogo. Sofia, quer comentar? Claro, sim, com todo o gosto. Eu ia pegar até nesta parte final e o professor Paulo já sabe que eu sou desafiadora nestes pontos. E eu sei que falávamos numa questão organizacional, mas eu estou totalmente alinhada e vou pô-la a outro grau, que é o grau individual. Eu acho que nós temos cada vez mais que dar uma responsabilização ao indivíduo pela sua própria saúde, pela sua promoção da saúde, pelo cuidado da sua saúde. E ela, mais do que nas autarquias, nos locais mais próximos, no médico, no enfermeiro, onde nós quisermos ir andar, no pai, não, tem que ser no próprio. Ou seja, fugir totalmente de um paternalismo externo para a qualidade de saúde do indivíduo e sim colocá-lo na sua mão. E que o digital pode contribuir ou destruir, não é? Porque se a literacia for baixa, a convicção do conhecimento é baseada no que está equivocado.
Se a literacia for elevada, só tem a beneficiar em pôr na palma da mão a capacidade de gerir a sua própria saúde. E eu aqui queria só fazer um ponto com 2 tópicos. Um deles, quando o professor Jaime falou sobre Open Innovation, e há uma coisa que me vem logo à cabeça que é a interoperabilidade. Não é? Nós continuamos a falar de interoperabilidade no século XXI, e não me refiro a nenhuma semântica nem técnica, mas sim a uma interoperabilidade de vontades ao comercial, porque é aí onde normalmente reside o bloqueio e não propriamente na dificuldade do transporte da informação, vou-lhe chamar assim. E acho que nós temos que mudar esta mentalidade, porque o cidadão é de facto o owner dos seus próprios dados. E continuamos a discutir a capacidade de fazer data lakes, a capacidade de ter uma potenciação de grande agregação de dados para ter digital therapeutics, para todas essas boas tecnologias ou boas formas de aplicação de dados, mas mais do que isso nós temos que dar empoderamento, que esta palavra realmente em português não sou muito bem, mas é verdade, dar empoderamento ao cidadão para que ele seja o transportador dos seus próprios dados e que esses dados tratados em conjunto ou de forma individual, conforme a sua ética e vontade, possam dar-nos mais do que uma inteligência sobre aquilo que está a acontecer e sobre o mundo real e o tempo real, dar uma capacidade preditiva, que é aqui redondamente. Ou seja, nós já temos muitos instrumentos de capacidade preditiva, mas como eles não estão alimentados muitas vezes com a melhor qualidade de dados, nós não temos boa informação e, portanto, a capacidade preditiva aprende e apreende de fontes incorretas. E acho que este é um desafio, se calhar, para todos, porque para o cidadão como ser individual e para o grupo, seja que grupo nós quisermos incluir, seja mundo, país, ou empresa, ou instituição pública. Sem dúvida, excelente intervenção. Está a regir para porem aqui a plateia completa, se é possível. Nós estamos aqui, isto é como estar num estúdio de televisão, fantástico. Assim, agora consigo dizer olá e ver pessoas. Não, a imagem é ao contrário, por plateia, aqui já estamos a ver a sala, para também os nossos residentes virtuais verem a moldura humana que compõe esta terceira cimeira das regiões de saúde aqui na Sala Madeira. Mas eu dizia ao contrário, a outra imagem, ou seja, a imagem para os oradores. Está aqui a doutora Luz Brazão, bem-vinda. Isto era para ser um diálogo café específico sobre a sua temática, que peço que me perdoe, mas o doutor Delfim Rodrigues, que era o seu moderador, não vai estar cá, e vou ser eu assim um bocadinho o seu moderador da sessão, e trazer aqui a questão do home care para as notas que eu vi que já preparou aí, tinha extensas. Vai estar agora um bocadinho fora da sua zona de conforto. Fora da zona de conforto. Mas, em relação a tudo isto que foi dito agora até aqui, esta questão do home care e da privacidade dos dados, qual é o nexo de causalidade que pode estabelecer em relação a isto e que questão nova é que pode introduzir aqui para este diálogo café alargado, digamos assim? Ora bem, então muito boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar todos os ilustres presentes aqui na pessoa do nosso secretário da Saúde e agradecer o convite para estar aqui presente. Que isto não, na vida é tudo, temos que improvisar na realidade, e na realidade ele vinha pensando no panorama. Eu estava à espera de ter o prazer de ouvir o Dr. Delfim e iria no fundo íamos conversar sobre o assunto que ele nos iria trazer, não é verdade, mas certamente que se pode improvisar e na realidade vamos falar sobre um assunto que até me é muito querido, que é a hospitalização domiciliária e que no fundo é uma das grandes inovações em saúde, como todos nós sabemos e não temos dúvida. E na realidade, e fazendo uma conexão com este assunto que aqui vamos falar, e tem muito a ver com isso, e tem a ver com a era digital, estamos em era digital, não é verdade? E a hospitalização domiciliária cada vez mais está a crescer a nível do nosso país, felizmente. Estamos neste momento com 37 unidades de hospitalização domiciliária e espero que nós passemos a ser a 37 brevemente, a 37ª, digamos. E só para dizer que eu, na segunda-feira passada, estive a fazer uma palestra na sede da Ordem dos Médicos de Lisboa, que me pediram, não para falar sobre HD, mas eu acabei por falar na prática, mas para falar sobre o que é que nós temos que fazer nos próximos anos para mudar a saúde em 2040. No fundo, a ideia era essa. Difícil falar num mundo como o que estamos a atravessar, com tantas ameaças, Covid que ainda não acabou, não sabemos o que vem por aí e estamos em plena guerra. Realmente nós não somos nada inteligentes, os humanos realmente têm estas coisas e gostam de fazer guerras, mas na realidade há guerras com as quais nós não podemos lutar e há outras que nos acontecem e nos caem assim. Bom, mas enfim, não é esse o assunto e o que nós falamos realmente é o que é que temos que mudar
para melhorar. O assunto era fundamentalmente urgências e a abordagem do doente agudo em Portugal e o que é que podemos mudar. E uma das duas grandes coisas que nos falam exatamente, uma delas é que o hospital tem que sair das suas portas e tem que ir ao pé do doente, à casa do doente, sem dúvida. Isso tem demonstrado realmente que melhora muito não só o bem-estar do doente, e evita muita coisa, que se pode falar sobre isso, porque, entretanto, no meio daquela conversa tinha lá também a doutora Francisca de la Rue, que, como vocês sabem, foi pioneira em Portugal, em 2015, na abertura da primeira unidade de hospitalização domiciliária, e a outra grande vertente são exatamente as portas alternativas à urgência, porque o futuro será realmente um médico cada vez mais tecnologizado, e, na realidade, a nossa literacia tecnológica, e há um artigo que vos aconselho a ler, se não leram, que li recentemente, que saiu agora em 2022, que é exatamente os clínicos do futuro, e as coisas mudam muito. Na realidade, o que está previsto é que desde 2021 até 2032, o que vai acontecer é que o nosso conhecimento científico vai reduzir-se e vai aumentar muito a nossa literacia tecnológica. E o que vai de encontro a isto que aqui estamos a dizer, cada vez mais nós temos que chegar a esse. E no fundo vamos chegar ao que nós realmente estamos sempre a dizer. Nós dizemos que o doente está no centro da nossa atenção, mas será que está? O doente, o que vai acontecer certamente no futuro é que o doente é que vai ser ele que nos vai organizar, e ele é que no fundo, e que se nós vemos mesmo em saúde, nós sabemos que é a opinião do doente que muda. E uma das questões que nós pusemos exatamente lá na Ordem dos Médicos era: como é que podemos mudar? Se nós já estamos a dar as soluções todas e já estamos há anos a falar sobre o assunto e nunca se faz nada, o que é que podemos mudar? E alguém da plateia disse uma coisa que realmente é verdade. Temos que ir ao doente. O doente é que tem que fazer isto mudar. Portanto, o doente é que tem que dizer que realmente quer este caminho. E é isso que vai acontecer. Como nós fazemos hierarquias de quem é o diretor, quem são as pessoas que estão à volta, isso está a mudar, vai mudar progressivamente. E quem vai ser, e quem vai nos coordenar esta orquestra toda vai ser o doente. E penso que, e a forma de nós conseguirmos ter os doentes em casa, é através, e tem a ver outra vez com a era digital, é através, no fundo, da telemonitorização, que é uma grande mais-valia e que fez com que as nossas unidades a nível nacional e a nível de todo o mundo tivessem neste tempo todo a crescer e cada vez com doentes mais complexos. E mais uma vez a pandemia vem-nos mostrar tanta coisa e trouxe-nos doentes complexos, porque os doentes tiveram a doença, mas tinham outras doenças por trás e, portanto, precisavam de ser vistos. E houve doentes que com a pandemia estiveram em casa e a HD... Eu até vos posso, a doutora Francisca esteve a falar sobre isso, e a HD pôs muitos doentes em casa, ou seja, com alguns critérios, obviamente, desde que as casas tivessem condições, enfim, ensino, mas na realidade também até nisso ajudou. Nós temos que ser realmente altruístas e estar sempre a nos adaptar. Mas eu gostava, podemos falar sobre, isto é um tema que me interessa particularmente, porque estou há muitos anos, e aqui o nosso secretário sabe disso, nós já falamos tantas vezes sobre este assunto, e é um assunto, mas podíamos todos conversar para alguma questão. Eu agradeço imenso essa partilha, doutora Luz Brazão, porque aqui o espírito do Dialogue Café era conseguirmos fazer linhas temáticas que infelizmente vamos ter que as alargar um bocadinho mais, em benefício também de alguém que queira fazer alguma intervenção na audiência dentro de pouco, eu vou pedir também este excelente comentário. Então, voltava aqui ao início, se calhar, doutor Jaime Quezado, como é que então fazemos mudar o doente? Se o doente é que é a chave da mudança, como é que fazemos mudar o doente? Eu penso que, de facto, e tem a ver com a intervenção de hoje de manhã também da Maria João, a propósito daquilo que é a experiência da ONG que ele tem, e muito centrada no doente. Isto faz lembrar um bocado o que se fez desde há muitos anos na área da digitalização do Estado, em que nós passámos a ter o cidadão no centro. E hoje, de facto, quando se fala em digitalização da autoridade fiscal, da segurança social, nós falamos, de facto, de toda uma estratégia que tem por trás o cidadão. E o cidadão sabe que, de facto, tem ali ao seu dispor um conjunto de instrumentos, muitas vezes até intensos demais, na área fiscal, como sabemos, mas que de facto estão sempre em contacto com ele. Pronto, eu acho que isto tem a ver com 3 aspectos. Primeiro, tem que haver muita pedagogia e comunicação. Eu acho que, de facto, a questão da digitalização vai passar pela literacia digital dos profissionais, mas também é preciso que, de facto, os próprios cidadãos e, em última instância, aqueles que vão ser, em alguns casos, os doentes, também possam, de certa forma, ter essa formação, e portanto isso faz parte de todo um processo de digitalização que tem vindo a ser feito e que acho que vai ser agora reforçado com o PRR e com tudo isso. Portanto, a primeira questão é uma questão mais técnica, né? A segunda questão tem a ver com uma questão de comportamento.
E voltando à Sofia, quando ela falava, de facto, na questão de que as pessoas hoje estão mais fechadas, têm uma cultura de medo, têm uma cultura de receio, muitas vezes estão menos disponíveis para aquela dimensão relacional que faz parte da nossa forma de estar em sociedade, também temos que perceber que isso pode também afetar esta lógica de contacto com o próprio doente, não é? E, portanto, é preciso criar aqui mecanismos de abertura e que, de facto, o doente esteja disponível para abrir as suas portas àquilo que é uma pedagogia que a própria unidade vai dar e dele próprio também aprender com isso. E terceiro, tem a ver com a regulação disto tudo. Eu acho que, de facto, os governos, e em particular as entidades responsáveis na área da saúde, e aqui a questão das autarquias de que falava é absolutamente crítica, porque nós estamos a assistir a partir de 1 de abril, no continente naturalmente, a um conjunto de competências que vão de uma vez todas para as câmaras, na área da saúde, na área da proteção civil e também na área da educação, e é preciso que, de facto, quem tem poder executivo nos territórios, e em particular os municípios, que estão próximos dos cidadãos, tenham essa capacidade de, no fundo, criar esta cultura de comunidade. No fundo, para concluir, o doente tem que sentir parte de uma comunidade e a comunidade tem que estar à sua disposição para que, no fundo, essa relação de direitos e obrigações que há entre ambos possa funcionar. Excelente, excelente. Pronto, Sofia, volta a si, depois Cristina. É interessante, eu vou pegar exatamente nesta parte final sobre os direitos e as obrigações, porque eu até estava aqui a pôr a mão no ar digitalmente, porque a verdade é que nós muitas vezes falamos sobre literacia e usamos-lo de uma forma lata, não é? Ou seja, achamos que é só ganhar mais conhecimento. E eu acho que há aqui um tema sobre direitos e obrigações muito importante, porque nós, quando somos responsabilizados, e muitas das vezes quando questionamos, e há vários, a literatura tem farta-se de ter exemplos destes, quando questionamos o cidadão se quer ter mais poder sobre a sua saúde, a resposta unanimemente é sim. Mas depois, quando somos chamados a tomar essas decisões, muitas vezes continuamos a ter uma literacia e uma educação prévia de desresponsabilização. E isso eu acho que é um tema super importante de pensar um bocadinho mais atrás, não é? Ou seja, eu sei que não vamos conseguir mudar isso agora, se começarmos, obviamente, na educação primária, mas é onde ela deve começar, não é? Nós aprendemos coisas tão simples, eu vou a exemplos o mais básicos possível. Nós aprendemos o que é que são os sinais de trânsito, aprendemos uma data de informação para viver em sociedade, não é? Porquê que estas competências de interação com a saúde, do que é a saúde primária, o que é a promoção para a saúde, o que é uma saúde preventiva, e etc. Porque isto não é incorporado exatamente nesse momento? Nós muitas vezes assumimos que pela idade ou pela literacia em determinada grupo populacional ou etário, que ainda é demasiado cedo para determinada intervenção. E a literatura está fartíssima de nos mostrar que esse demasiado cedo não existe, não é? Nós é que pedagogicamente o decidimos. E, portanto, eu pedi a todos que tenham esse poder, não é, de repensar como é que esta literacia pode ser posta em primeira instância numa idade muito precoce, porque tanto uma cultura de sustentabilidade como uma cultura de saúde começam exatamente aí, quando somos mesmo pequeninos e temos que absorver, como falamos muitas vezes nas organizações, não é, que a cultura organizacional tem que estar no ADN de cada indivíduo. Aqui é puramente de cada indivíduo tem que estar este tipo de cultura. Fantástico, muito obrigada. Cristina, esta vem mesmo a propósito para si. Muito bem, esta vem mesmo a propósito. Aproveitando esta questão da modulação, que a doutora Sofia diz, que todos aprendemos por modulação, e é verdade, a literacia em saúde e a literacia deve começar logo nos primeiros meses de vida, quase. Lembro um estudo da professora Ana Benavente, em 1996, em que 80% da população tinha um nível baixíssimo, 80% tinha uma baixíssima nível de literacia em saúde. Não conseguiam nem aceder, nem usar a informação. Em 2016, quando a professora Rita Espanha faz o estudo, subimos um bocadinho, mas 50% da população tinha baixa literacia em saúde, ou seja, não conseguem nem aceder, nem compreender, nem usar os recursos de saúde. Ora, quando nós observamos isto pela evidência e queremos ao mesmo tempo o cidadão empoderado, temos que perguntar o que é que há falta aqui. Porque se todos nós estamos a esforçar-nos para que o cidadão seja empoderado, mas depois ele tem uma baixíssima literacia em saúde e não consegue, tem mais hospitalizações, tem menos atitudes preventivas, não consegue compreender a informação, é porque há aqui um problema de base de gênese. E isto tem a ver, de facto, com, por um lado, aquilo que a doutora Sofia diz, que é a atribuição de competências, e competências, isto é um construto, significa que as pessoas têm que ter mais conhecimento, e já foi falado aqui pelo professor Quezado, mais conhecimento, mais capacidades, ou seja, saber, fazer e depois as atitudes.
E acresce ainda às questões da literacia em saúde é que a pessoa tem que estar motivada, tem que querer fazer, precisa de estar motivada para ter a tal atitude ou comportamento saudável, ou pelo menos que conduza a um comportamento saudável. E por isso debatemos muito que o cidadão deve estar empoderado. Eu, como Presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, acho que nós temos que ir em marcha prévia e pensar porque é que nós, com tantos esforços, isso não acontece. E 5 milhões de portugueses têm uma baixa literacia em saúde. Têm mais hospitalizações, mais mortes prematuras, menos atitudes preventivas, menos capacidade de tomar decisões acertadas em saúde, não só para eles, mas como quem dele depende. E por isso acho que é preciso fazer um esforço de compreensão dos materiais, dessa informação, com uma clareza, com uma assertividade, com a positividade, porque senão não vamos a lado nenhum. E o cidadão continua quase como, o jargão técnico é quase como uma bolha que é formada no cérebro, não fica. E como é uma bolha de vazio, a pessoa não faz categorias, não assume essa compreensão. E se não assume essa compreensão, ele não pode depois tomar decisão. E o problema, de facto, é isto, é que informação é que estamos a dar ao cidadão de forma a que ele consiga, de facto, ficar empoderado e tomar decisões acertadas na saúde. E para isso o caminho tem que ser feito a partir daí. Não se pode só... Pronto, termino. Se não começar... Estou na minha praia de maneira Desculpem. que... Desculpe, posso só fazer aqui uma mini... Eu achei muito interessante o que referiu, porque até há um estudo muito recente que associa o grau de educação, de instrução, aliás, perdão, com a doença cardiovascular, especificamente. É o PIUR, é um dos maiores estudos. E é muito interessante que, a priori, ou seja, à nascença, temos uma esperança média de vida logo muito mais baixa. Portanto, dados aqui é o que não falta. Eu acho que aqui o call to action, não é? Que é o como é que nós fazemos isto, é que tem que começar a entrar não é assim em prática. Tão difícil, não é assim tão difícil. É trabalhar as dimensões do acesso, da compreensão e do uso. Gostava lanço-lhe o repto, venha falar connosco com a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, ou quem desejar, pelo menos, entender melhor. Somos muito especialistas em literacia em saúde em Portugal e já temos essa visão do que é preciso, o que é necessário para mudar. E sobretudo começar mais novo, não é? Começar tem idade, não é? Que é sim. As questões da modulação temos que começar no ciclo de vida logo na primeira infância, sem dúvida. Por exemplo, as crianças podem aprender como é que se faz o suporte básico de vida. Passa aqui a ronda agora de novo à doutora Luz Brazão. E depois voltamos a fazer outra roda. E tem a ver um pouco com isto que estávamos aqui a conversar. Na realidade, então, como é que vamos tornar o nosso doente, o empowerment do doente e o doente realmente ser o gestor da sua saúde e da sua doença? Na realidade, ele, para ser gestor da sua saúde e da sua doença, tem que perceber como o sistema funciona. E, na realidade, portanto, a literacia do doente é fundamental, dos nossos utentes é fundamental. Nós sabemos que e já agora, se me permitem falar mais uma vez da hospitalização domiciliária, porque é uma forma, no fundo o doente acaba por confiar muito nos profissionais de saúde que estão próximo dele. E exatamente a HD vai fazer exatamente isso, vai nos levar ao pé dele, ao pé do doente, no seu ambiente familiar, onde ele está mais disponível para aprender, e há determinado tipo de coisas que nós podemos ensinar exatamente em casa. E já agora, existem números, nós sabemos que, e tenho aqui alguns números relativamente a isso. Nós todos sabemos o que é a HD, no fundo é aquele conceito de uma modelo... HD é hospitalização domiciliária. É um modelo de assistência hospitalar do doente agudo que se caracteriza pela prestação de cuidados no domicílio. No fundo são doentes agudos ou crónicos agudizados, que têm indicação para serem internados, mas que ao terem condições em casa vão para o ambulatório. E, portanto, há uma equipa de médicos, enfermeiros e outros profissionais que vão à casa do doente. Portanto, isto é uma mais-valia que tem sido demonstrado e acaba por, no fundo, são doentes de complexidade elevada, portanto, poderiam estar, e cada vez mais temos mais, porque a dificuldade que nós tínhamos é exatamente a falta de nutrição. Mas agora, com a telenutrição, isto vai mudar muito isto. Nós sabemos das grandes desvantagens que os doentes têm ao estarem internados nos hospitais, não é verdade? As infecções, o acamamento, a deterioração funcional, os doentes acabam... Eu tenho idosos que no segundo dia de internamento ficam completamente confusos, em casa estão perfeitamente normais. O síndrome confusional aguda é tão conhecido de nós. Os doentes no hospital é um ambiente que eles em casa recuperam mais facilmente e mais rapidamente das suas doenças. Isso é fundamental. E é também uma forma de transmitir literacia, não é? Literacia. E temos, eles no hospital têm a desintegração social, a família está próxima, está longe, enfim, aumento... E aqui vamos ter mais o doente connosco.
Nós temos várias vantagens, como a evidência mostra. Sabemos que os custos com a hospitalização domiciliária, e está aprovado, isto está aprovado, reduziram em 22% a 32%. Isto é muito em saúde, esta redução. Reduzir. Por outro lado, tem uma menor demora média, tem maior satisfação dos utentes e famílias, e há já trabalhos feitos neste sentido. Tem mais vantagens, no fundo, nós, quando vamos ver o doente a casa, estamos em dedicação exclusiva para aquele doente. O doente, se calhar, tem mais de nós do que o doente que está internado. Nós vamos estar cerca de 30, e a média, tenho aqui os dados, a média em que o médico está ao pé do doente é cerca de 35 minutos por cada doente. Portanto, claro que há o tempo entre ir ao hospital até à casa, mais educação para a saúde, cá está, melhor adesão, reconciliação terapêutica, menor deturação do estado funcional, maior satisfação de tanto profissionais como de utentes e dos seus familiares. Portanto, isto é fundamental. Fantástico, fantástico. Temos que acelerar agora. Muitas limitações, não é? Exato. Temos que acelerar agora. Eu iria, agradecendo muito esta intervenção, propor-vos a última ronda para fechar, porque nós temos agora às 45 fazer aqui uma pequena pausa, a não ser que possam estender um bocadinho mais o vosso tempo. Não sei como é que é a vossa disponibilidade. Se puderem estender um bocadinho mais o tempo, também podemos avançar aqui um bocadinho, que eu penso que as pessoas estão a gostar muito desta conversa. Sendo assim, alargávamos um bocadinho mais. Não sei se depois alguém possa também... Não sei se alguém quer comentar alguma coisa também, não é? Pois. Intervenções de assistências, teriam que levantar muito rapidamente o braço no ar para ficar com uma ideia quem quer intervir. Ali, enfermeiro, tem que ser muito breve, por favor. Muito breve. Identificar-se e muito breve. Boa tarde a todos, sou enfermeiro, sou o Carlos, e aqui está a ouvir a doutora Luz e os outros intervenientes. Eu dei por mim a refletir sobre a nossa postura enquanto técnicos de saúde, porque isto vai bater num princípio, no meu ponto de vista, acho que faz todo o sentido, a ver com os direitos e deveres dos técnicos e dos nossos doentes, principalmente na área da dimensão ética, que nós, até agora, eu acho que nós temos sido muito paternalistas. Nós achamos que sabemos tudo e o doente, coitadinho, não sabe, tem que ser cuidado, não sei quanto. E eu penso que isto, temos que mudar o nosso paradigma e passa por aqui. De facto, um internamento domiciliário muda completamente a nossa visão em relação ao dar à pessoa doente que está em casa o poder que ele tem de decidir sobre a gestão terapêutica, sobretudo. E nós, técnicos de saúde, quase que ficamos um bocadinho, digamos, sob o plano de intervenção que o doente é que tem, e nós só ditamos algumas coisas, mas ele é que vai decidir. E eu penso que isto mexe muito com muitos valores que nós temos inculcados nas nossas formações. Não sei, a doutora Luz e os outros, o que é que acham? Muito bem, excelente intervenção, a mudança do paradigma. Estou já Quezado, quer intervir? Força. E depois fazemos a ronda outra vez. Não, concordo inteiramente. De facto, eu acho que o que está aqui em causa é a mudança de paradigma do ponto de vista até do comportamento individual, né? Portanto, quando de facto o doente se sente mais capaz de reagir a um processo de acompanhamento em casa, é porque de facto ele tem um tipo de vivência pessoal, de relacional, ainda por cima incentivada com a pandemia, que lhe permite perceber que, de facto, se for capaz de perceber aquilo que é o apoio que vai ter em sua casa, está muito melhor. E, portanto, é preciso que haja por parte das entidades, e particularmente dos responsáveis ao nível das unidades hospitalares, essa percepção e, sobretudo, a criação de uma linha de confiança entre as partes, que foi falado há um bocado. Tudo isto se faz muito com confiança, não é? E, portanto, a confiança entre o paciente e quem o cuida resulta muito destes mecanismos de aprendizagem em conjunto e onde, no fundo, há aqui um trabalho de consolidação que passa muito pela percepção de onde é que estou melhor, onde é que me posso sentir melhor e onde é que posso vir a recuperar. E esse é um processo de aprendizagem coletiva, mais uma vez, ou seja, coletiva, neste caso, entre os dois atores do processo. Muito bem, mudança de papel. Sofia e Cristina? Sim, eu vou aproveitar para ser muito curta, que eu realmente tenho que sair às h45. Eu não tenho qualquer tipo de dúvida que o paternalismo deve sair. Aliás, eu como médica não tenho como contrapô-lo, nem quero, obviamente. Não podia estar mais alinhada com a doutora Luz e com o professor Jaime no que referiram agora. Portanto, aliás, e com o senhor enfermeiro, que eu não percebi o nome, perdão, mas que... Carlos, enfermeiro Carlos. Enfermeiro Carlos. Porque eu acho que, aliás, eu vou tirar a palavra técnicos de saúde, não é? Nós somos profissionais de uma área que eu acho que, acima de tudo, trata pessoas para pessoas, não é?
E se as pessoas que nós temos à frente não forem autónomas na sua própria decisão e nós não lhe dermos todos os instrumentos, acabamos por não ter uma relação de igualdade. E eu acho que essa igualdade no século XXI tem que existir. Há uns tempos, talvez há uns 3 anos, tive a oportunidade de fazer um deep dive nisto para escrever um capítulo de um livro sobre a relação médico-doente, especificamente. E fomos a fazer o avançar todo de como é que foi a relação entre médico e doente ao longo da história, não é? E o paternalismo já vive desde mais ou menos o pós-Idade Média. Portanto, nós já estamos mais do que a tempo, não é? De dar empoderamento ao cidadão. E eu vou voltar a não lhe chamar doente, apesar de eu sei que aqui, quando falamos de hospitalização domiciliária, falamos em doente agudo ou em doente crónico agudizado, mas serve para todas as áreas. No que toca à hospitalização domiciliária, é um tema que eu também achei muito interessante, que já está também muito estudado e que nós muitas vezes, mesmo em contexto de consulta ambulatorial, não o referimos, que é o sono. Se o doente estiver no seu ambiente normal, além dos síndromes confusionais agudos serem muito menores, não é? A capacidade de ter um bom sono e com isso ter uma boa rotina diária e um bom ciclo de melatonina é muito maior. Então nós também sabemos que temos uma recuperação mais curta. E eu fico super feliz e agradeço imenso a oportunidade de participar neste começou num comentário uma parte mais de inovação e entramos numa parte clínica, exatamente por isto, porque todas elas se conectam naquilo que eu acho que aqui a doutora Cristina agrega, não é? Que é a literacia para a saúde, tanto para os profissionais como para o cidadão. Fantástico. E muito obrigada, aproveito já para me despedir. Vou pedir um aplauso para a doutora Sofia, que ela vai ter que ir embora. Obrigada. Um aplauso de participação. Obrigada. Sofia, dispensada. Um gosto. Obrigada. Agora aqui com os restantes oradores ainda para mais uma última intervenção. Cristina. Muito bem. Só para, de uma forma sintética, sim, eu sou muito a favor das questões do empoderamento da pessoa, do empoderamento do doente, do empoderamento do paciente. Muitas vezes o paciente pode não poder participar na decisão, mas deve participar no processo. E a hospitalização domiciliar é essencial para esta participação no processo. Não é? O que é que o doente pode fazer, o que é que a pessoa pode fazer dentro do processo, mesmo que não seja a tomada de decisão. Por outro lado, relembro o Sunstein, que foi Prémio Nobel da Medicina, que falou no paternalismo libertário. Aliás, o último livro dele é precisamente sobre isto, é que ok, podemos deixar o indivíduo tomar as decisões sozinha, mas muitas vezes o indivíduo beneficia se tiver uma orientação de quem sabe e de quem sabe quais são as decisões e quem sabe qual é o melhor caminho. Mas libertário porquê? Porque também o centra naquilo que ele também é capaz de fazer. E por isso, num processo de transição para um melhor acesso, uma melhor compreensão, um melhor uso, nada melhor do que também desmitificar um bocado a linguagem, torná-la mais clara, mais acessível e, por outro lado, também fazer participar nesse processo o paciente, mesmo que não seja na decisão. Fantástico, muito obrigado. Uma salva de palmas para a professora Cristina Vaz de Almeida, que nos acompanhou aqui nesta terceira cimeira. E doutora Luz Brazão, para concluir, depois já... Só para terminar, já tenho que ser breve, mas gostaria de só apelar a um dos problemas que têm sido sentidos nas hospitalizações domiciliares a nível nacional, que é o problema de falta do cuidador. E, portanto, eles salientam que realmente o mais importante para nós é que haja mais financiamento na área da saúde e mais financiamento também nesta área tão importante, que também ajuda toda a saúde e termos todos mais saúde. Fantástico. Uma salva de palmas aqui para a doutora Luz Brazão, que aceitou este desafio improvisacional e estar aqui. Estou já a conclusão do Innovation Bootcamp. Não, só para dizer que, efetivamente, nós começamos por falar de saúde inteligente como um passo para uma cidade inteligente e a discussão foi muito à volta disso, ou seja, não podemos ter uma saúde inteligente se quem faz da saúde, que são, no fundo, todos nós, cidadãos, sejamos pacientes, sejamos médicos, sejamos enfermeiros, sejamos responsáveis políticos, não estivermos perfeitamente imbuídos de um espírito de colaboração e, sobretudo, de um espírito de percepção de comunidade, que acho que é o fundamental. E acho que os desafios que a saúde vai ter no futuro, muito à volta do digital, passam muito por isso. E, portanto, o saber encontrar o espaço certo entre o digital e o presencial e perceber quem é quem faz o que vai ser determinante para este sucesso. Portanto, acho que os desafios são muito grandes. Esperemos que, de facto, as pessoas estejam disponíveis e capazes para os realizar. Vamos a isso. Salva de palmas e damos por encerrada esta sessão. Muito obrigada, queridos oradores convidados. Já um prazer tê-lo aqui em presença. Doutora Luz Brazão, muito obrigada por aceitar este desafio. Professora Cristina, um bem-aja, obrigadíssimo pela sua presença. Vamos terminar aqui.